Sejam todos bem-vindos novamente, professor Tiago, Ciências. Hoje nós vamos falar de métodos de separação de misturas. Na aula passada nós falamos de substância pura, mistura homogênea e mistura heterogênea. Diferenciamos cada uma e hoje nós vamos falar de separação de misturas homogêneas. Mas o que vem a ser mistura homogênea, relembrando a aula anterior? Mistura homogênea é quando há união de duas ou mais substâncias diferentes. Tá? E essa união faz com que o aspecto, ou através dessa união, o aspecto da mistura continua ou se torna uniforme. Tá? A gente fala que a mistura tem apenas uma fase. Quando você olha para a mistura, você vê a mesma coisa. O visual é o mesmo. Você não consegue diferenciar uma substância da outra. Pega como exemplo a água e sal, água e açúcar, água e álcool. Quando você mistura, você não consegue diferenciar uma substância da outra. Já quando você mistura água e óleo, você consegue diferenciar onde está o óleo e onde está a água. Ok? Então a gente fala que nesse caso da água e do óleo é uma mistura heterogênea, porque você consegue diferenciar e a mistura tem mais de uma fase. Então, mistura homogênea é uma fase, um aspecto uniforme visualmente. Mistura homogênea também ela pode ser chamada de soluções. Soluções onde há o soluto e o solvente. No caso do soluto, é aquele componente que foi dissolvido e está em menor quantidade. E no caso do solvente, é o componente que dissolve o soluto e sempre está em maior quantidade. Tá? Se você pegar o sal e a água, você tem 100 gramas de ou 100 ml de água e você tem 5 gramas de sal. Qual que seria o soluto? No caso, seria o sal, porque está em menor quantidade. Já o solvente seria a água, porque está em maior quantidade. E quando você pega água e álcool, são dois líquidos. Você pega 100 ml de água e 10 ml de álcool. Qual que vai ser o soluto? O soluto vai ser o álcool, porque está em menor quantidade. E o solvente vai ser a água, por estar em maior quantidade. Ok? Então agora vamos para os processos de separação. O primeiro processo de separação é a evaporação ou vaporização. Nesse processo, a mistura é aquecida, a parte líquida evapora, sobrando apenas a parte sólida. Okay? Esse processo é uma forma de obtenção do sal de cozinha. Tá? Então, nesse processo de obtenção do sal de cozinha, pega-se a água do mar, essa água do mar é colocada em tanques e essa água é deixada para sofrer a ação dos ventos e também do sol. Com isso, a água vai evaporar e vai restar a parte sólida, que seria o sal. Okay? Além disso, essa evaporação ou vaporização pode ser também utilizada em casa. É quando você ferve algo, é um processo que você pode fazer em casa. Né? Você coloca a água com algum componente sólido, coloca no fogo e você vai perceber que a água vai evaporar, restando ao final o componente sólido. Certo? Vou passar um vídeo para vocês rapidinho com relação à evaporação e vaporização, no caso do processo de obtenção do sal. Visto o vídeo, então, nós vamos continuar o processo ou os processos de separação. Próximo é a destilação simples, onde você tem o objetivo de separar um sólido e um líquido por meio do ponto de ebulição. Caso vocês lembrarem, ponto de ebulição é quando há a passagem do estado líquido para o estado gasoso ou vice-versa, do gasoso para o líquido. E também a destilação simples é realizada quando você quer separar dois componentes líquidos, tá? Dois ou mais, uma mistura de componentes líquidos, cujo ponto de ebulição são muito diferentes. Se for muito próximo, acontece que você não vai conseguir fazer essa separação da mistura. Imagina a água com 100 graus Celsius e um outro componente aí que tenha 95, 96. Acontece que você não vai separar totalmente. Então é necessidade
do ponto de ebulição ser muito diferente. Para realizar a destilação simples, você precisa de equipamentos como o bico de Bunsen, que é utilizado para aquecer o recipiente onde está o líquido, onde está a mistura. Tá? Então, quando começa a aquecer, o líquido começa a evaporar. Tá? A evaporação, então, ele passa para o estado gasoso, o gás começa a subir. Quando ele chega num certo ponto, não tem por onde mais ele subir, ele tende a ir para essa bifurcação, tá? Começa a sofrer o processo de condensação, chegando no condensador. Condensador é um equipamento onde há uma espiral dentro, ou por onde o gás vai passar. E fora dessa espiral, a passagem de água para auxiliar o resfriamento desse gás. Então, após o resfriamento e a condensação, esse líquido ele é despejado em outro recipiente, havendo então a separação da mistura. Vem aí também um outro vídeo para exemplificar melhor a destilação simples. Com certeza absoluta, o sal que você utiliza no dia a dia sai de uma represa como essa. Essa água que cobre essa represa, ela veio do mar através de um bombeamento e percorreu cerca de 70 quilômetros. Esse tanque tem aproximadamente 80 centímetros de profundidade e mais ou menos 10 mil metros quadrados de área. São inúmeros por aqui. E é aqui que vai acontecer, através da evaporação da água, a concentração e a formação de cristais de sal, conhecido como cloreto de sódio. Após 6 meses, a água que ainda permaneceu no tanque, ela é retirada e bombeada novamente ao mar, e aí pode-se notar o sal ou cloreto de sódio cristalizado no fundo do tanque. Essa camada de sal tem 30 centímetros de espessura e é como se fosse uma camada de concreto muito dura. A partir desse momento, começa mais uma etapa na produção de sal, a colheita dos cristais. O sal, ou cristais, ele é retirado com um equipamento especial e colocado nessas caçambas conhecidas como quibras. Retornando então, depois do vídeo, a destilação simples você pode criar ou realizar a destilação simples em casa a partir de utensílios domésticos, coisas que você tem em casa, que nós temos em casa. Eu vou mostrar isso em outro vídeo. No caso, esse vídeo aqui também está em espanhol e foi realizado por esses alunos, Tomás Carrasco e Tobias Ramos. Então vamos lá? Mediante la destilación calentamos un líquido de forma que sus componentes más volátiles pasan a la fase de vapor y luego ese vapor se condensará a la fase líquida. El objetivo de la destilación es separar sustancias de acuerdo con sus diferentes volatilidades. Voy a hacer un experimento en el que voy a destilar vino para obtener alcohol etílico o etanol. Vamos a calentar el matraz. Observad que como aquí en el estudio no tengo grifo, el agua viene de este botellón, es un sifón, lo tengo sujeto con una pinza para que no salga ahora. Cuando quite la pinza, el agua pasará por el tubo y saldrá por este tubo a otra botella que tengo debajo. Voy a abrir un poco el agua para que esté refrigerado el serpentín. El alcohol etílico o etanol hierve a 78 grados Celsius y en cambio el agua a 100. Ahora estamos ya a 78. Ya empieza a hervir el alcohol. Ahora tengo que regular la temperatura para que no suba mucho más de 80 grados Celsius. Bajo un poquito el gas. Observad lo que ocurre dentro del serpentín del condensador. Esas burbujas que vemos moverse están formadas, por un lado, por etanol ya condensado y por otro, por etanol en estado gaseoso. La presión las va haciendo avanzar hacia el final del serpentín. Ya empieza a gotear destilado y eso que estamos obteniendo es alcohol etílico o etanol procedente del vino. Tenemos que tener cuidado que el vino no alcance los 100 grados Celsius para que así se evapore en mayor medida el etanol y no el agua. Bueno, y como a través del vídeo no es posible olerlo para comprobar que es alcohol, voy a poner un poquito y lo voy a quemar, para que veáis que es alcohol etílico o etanol y no agua. Está ardiendo, pero la llama no se ve. Voy a apagar luces. Então, vocês viram como é simples fazer um destilador caseiro. Ok? Então falamos de evaporação, destilação simples e agora vamos falar de destilação fracionada. Destilação fracionada é quando há separação de misturas homogêneas compostas de mais de 2 líquidos. A destilação simples pode ser composta de 2 líquidos, mas com temperatura de ebulição muito diferente, com ponto de ebulição muito diferente. Já quando há mais de um líquido, é feita a destilação fracionada. Como exemplo, nós temos a destilação do petróleo. Tá? Aqui é o exemplo das torres
que realizam a destilação para a torre de destilação fracionada, que nós encontramos ou podemos ver em petrolíferas, indústrias de petróleo, e que é o processo. Então, recebe o petróleo e começa a aquecê-lo, certo? Frações com densidade, peso molecular, temperatura de ebulição crescente. A partir do momento que vai aquecendo, aqueles que possuem a temperatura de ebulição menor, eles começam a evaporar mais cedo. Então, eles começam a subir na coluna de fracionamento. Okay? Então, a partir do momento que começa a aquecer, vai havendo a separação. Se você olhar a 20 graus Celsius, você já tem o gás de cozinha separado. Quando você começa a aumentar e chega a 70 graus, você tem a nafta, que é utilizado em produtos químicos. A 120 graus Celsius, você tem a produção de gasolina. A 170, querosene, combustível de avião. A 270, você tem o diesel. E depois você tem óleo lubrificante e combustível ou petróleo mesmo a 600 graus Celsius, acima de 600. Okay? Então, as frações com densidade, peso molecular e temperatura e ebulição decrescente. Então, você vê daqui. Então, você vê a temperatura menor, o peso menor, a densidade menor. À medida que você desce na coluna, isso vai aumentar. Certo? E se você observar, aqueles compostos que têm mais quantidade de carbono são aqueles que vão demorar mais para evaporação. Okay? Então essa é a destilação fracionada e vem aí um outro vídeo. Hola a todos, mi nombre es Tomás y estoy acá con mi compañero Tobias para enseñar cómo hacer un ventilador casero. Elementos necesarios: botella plástica grande, botella plástica chica, cinta, manguera, hielo, líquido para destilar, cava, cuchillo. Con la ayuda de un adulto, haremos un corte en la parte superior de la botella grande. En la base de la misma, realizaremos un agujero del diámetro de la manguera. Repetiremos el corte del agujero de la botella pequeña. Insertar la botella pequeña dentro de la grande. Pasar la manguera a través de ambas botellas. Rellenar la botella con los hielos. Con la cinta sellar el corte de la botella grande. Verter el líquido a destilar dentro de la pava. Armar la estructura del destilador, insertando una punta de la manguera en la pava y la otra sobre un recipiente vacío. Para que el experimento funcione, necesitaremos una fuente de calor. En nuestro caso, usaremos el fuego de una hornalla, dando comienzo al proceso. Con el calor generado, evaporaremos el agua del líquido a destilar. El vapor llegará a través de la manguera, al pasar por el tubo refrigerante, condensará, cayendo luego en el recipiente. Luego de varios minutos, obtendremos agua pura, libre de nutrientes y de partículas no deseadas. Visto o vídeo, então, vamos para o último processo, ou último método de separação de mistura homogênea, que seria liquefação fracionada, como o próprio nome diz, é a passagem do estado gasoso para o estado do líquido. Esse método é utilizado para separação de misturas homogêneas entre gases. É feito através do resfriamento da mistura gasosa ou através da aplicação de uma pressão elevada. Essa pressão vai fazer com que as moléculas sejam comprimidas até o ponto de se liquefazer. Ok? Com a mistura no estado líquido, vai realizar então o processo de destilação fracionada, como que foi mostrado na explicação anterior, onde a mistura vai ser aquecida, voltando ao estado gasoso, e seus componentes separados pela coluna de fracionamento, assim como explicado na questão do petróleo. Okay? Esse método é utilizado muito na separação de gases, principalmente do nitrogênio e oxigênio, presentes no ar. O nitrogênio possui temperatura de ebulição de menos 196, enquanto o oxigênio menos 183. Vocês podem ver a diferença. Okay? Então, qual que vai entrar em ebulição primeiro? Qual que vai ser separado primeiro? É aquele que entra na ebulição primeiro, que seria o gás nitrogênio. Primeiro o nitrogênio, depois o argônio e depois o gás oxigênio. Ok?
Também vem um vídeo aí, só para exemplificar. O petróleo é constituído por uma mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para a geração de energia elétrica. Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos, tintas, detergentes, fibras têxteis e medicamentos. Seja para ser usado como combustível ou como matéria-prima, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus componentes que é feita numa refinaria. O principal processo da refinação é a destilação fracionada, que separa o petróleo em misturas mais simples, chamadas frações. Nesse processo, o petróleo é aquecido em um forno a cerca de 600 graus Celsius, sendo vaporizado. O vapor produzido é enviado para a torre de fracionamento ou coluna de destilação, que é um tubo vertical formado por bandejas horizontais dispostas umas sobre as outras com temperaturas diferentes. As temperaturas das bandejas inferiores são mais elevadas que as das bandejas superiores. Ao subirem pela coluna, os vapores do petróleo são resfriados. Quando uma fração desses vapores atinge uma bandeja com temperatura menor do que sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação dos vapores e o líquido resultante é retirado da coluna. Os vapores restantes, que têm pontos de ebulição mais baixos que a temperatura da bandeja, borbulham no líquido e passam para a bandeja superior, onde o mesmo processo se repete e outra fração é condensada e retirada. Isso ocorre continuamente ao longo de toda a coluna. Acompanhe a indicação das frações, seus intervalos de ebulição e a composição química, representada pelos números de átomos de carbono nas moléculas constituintes de cada fração. O óleo lubrificante, constituído por moléculas com mais de 17 átomos de carbono, é a fração menos volátil, fervendo a temperaturas superiores a 305 graus. O óleo diesel, com 13 a 17 átomos de carbono por molécula, é usado como combustível em caminhões e ferve numa faixa de temperatura mais baixa, entre 235 e 305 graus. Em seguida vem o querosene, que ferve entre 175 e 235 graus e possui 11 ou 12 átomos de carbono em suas moléculas. Ele é utilizado como combustível em aviões. A gasolina, usada como combustível em automóveis, é constituída por moléculas que têm de 5 a 10 átomos de carbono e sua faixa de temperatura de ebulição está entre 40 e 175 graus. O gás, usado como combustível doméstico e industrial, é a fração mais volátil do petróleo, sendo constituído por moléculas que possuem de 1 a 4 átomos de carbono. O resíduo da destilação é usado para a fabricação de asfalto que pavimenta ruas e estradas. Ele é constituído por moléculas com mais de 38 átomos de carbono e ferve a temperaturas superiores a 510 graus. Visto o vídeo, então, nós vamos terminar a aula. Aqui é os links que foram utilizados na aula, os vídeos mostrados, ok? E é isso por hoje, espero que tenham entendido. Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos, basta colocar nos comentários, ok? Um abraço e fiquem com Deus.